Bom dia, meu nome é o Santier, povo da Tapuia, da etnia Senhor, somos uma nação Senhor, com 9 povos, um só. Estou representando a CIP em Brasília. A CIP foi a antiga ANAP, Associação Nacional dos Pajés, da Rio 92, ANAP. Então nós trouxemos para Brasília, a Associação Nacional dos Pajés, e os parentes sempre reclamavam porque não poderia entrar no movimento cultural. Aí mudamos o nome para a CIP. Eu consegui fazer articulação, mas trazendo dentro do que é a primeira terra indígena e o primeiro santuário sagrado dos Pajés, onde ficou lá o Tupani, o Massa-Guarani, o Nhandé, o Mato Grosso do Sul e o Valdir Jesus dos Santos, seu povo, comigo aqui em Tapuia, dentro de Brasília. Agora, em 1875, meu povo foi recrutado para o campo de concentração, está aqui o documento, é 22 de julho, morreu 720 lá no campo de concentração para fazerem os limites das terras brasileiras. E na capital federal não se consegue regularizar 4 hectares de terra para um povo miserável, que seja um ponto de apoio onde se habitará a religiosidade, porque temos 900 igrejas dentro de Brasília, e os pajés não seria tão diferente, porque Brasília se diz um campo místico, a capital da república, mas isso não é verdade. Se mata até índio queimado vivo com gasolina dentro de Brasília, porque não tem aonde se hospedar. Mas o trabalho para o índio envolve a dimensão espiritual. É uma força produtiva, mas a produção do espírito, outras relações, enfim, uma série de outros elementos, né? A nossa mãe terra, etc. E aqui em Brasília a gente percebe, a cidade está fazendo 50 anos agora, não é? E é a capital de todos os brasileiros, não é? Ali se construiu a história a partir dos tapuias, né? Vindo do Nordeste, essa particularidade dessa historicidade que vem do Nordeste, que se instaura aqui com os operários que vêm construir a cidade. Então nós temos um mito de índio operário, mas índio que não abandonou a sua tradição, que precisa da terra e ali reelaborou o seu significado espiritual religioso, que foi o Santuário dos Pajés. Então, eu penso que a setorial indígena do PT, em Brasília é o centro também. Eu digo, não só Raposa é importante, como os parentes de Kaiowá também é uma situação importante, nós temos que dar combate mesmo, não é? Mas em Brasília, a força simbólica também de ganhar essa terra indígena, ganhar o Santuário dos Pajés, como esse centro de ecumenismo religioso, não é? Para poder agregar na discussão política da setorial e fazer de Brasília uma terra indígena capital. A minha posição como petista, não só como petista, mas como presidente da FUNAI, foi expressa no fato de eu ter ido lá, inclusive, no Toré e lá no Mananal. Quando o presidente da FUNAI vai no local, o deslocamento do presidente da FUNAI é um local onde os indígenas convivem, tem um significado maior do que 1000 palavras. Então, foi esse o motivo de eu ter ido lá. Tá? Eu acho que a minha resposta seria essa. Esse chão, essa terra é a nossa felicidade, porque nós somos os povos originários desse país. Marçal Tupani, quando falou com sua santidade na Basílica de Manaus, recebendo o Papa João Paulo II, lá o Santo Padre Confício perguntou, após o discurso do nosso irmão, o último pajé Tupani, Arroa Tupani, que eu também sou batizado, na Pianema Garaí, o Dijocó, em Ubatuba, em 19 de abril de 1980. Sua Santidade perguntou ao pajé Tupani, pajé, está escrito o que o senhor falou? Aí pegou o documentário do último pajé. Dizia o pajé Tupani, Santidade, leve o clamor do meu povo para o mundo internacional, para que um povo mais humano olhe o clamor, o abandono
o extermínio e o genocídio do meu povo indígena brasileiro. Em retornando à sua taba, à sua aldeia, que trabalhava com os fitoterápicos, as ervas medicinais, foi assassinado a 9 facadas diante de sua mulher, seu filho e seus filhos. Também os países que estão aqui estão convidados a conhecer nosso santuário sagrado dos Pajé, na terra indígena Bananal, que fica aqui na asa norte, no plano piloto de Brasília, não é? Porque o que aconteceu durante a construção da cidade de Brasília, na década de 57, né, 57 até 1960, que foi a inauguração, vieram muitos dos nossos parentes do Nordeste trabalhar na construção, né? Índios, operários, trabalhadores, também retirantes dentro dos paus de arara, não é? E essa população indígena, não é, via trabalhar na construção civil e encontrava um lugar para praticar a sua religião, praticar os seus rituais, as suas cerimônias, a sua reza, né? E aí se alojaram ali, numa área de cerrado, não é? E essa área do Planalto Central é uma área indígena ancestral, uma área antiga, não é? Do Sapuia, não é? A memória indígena, Brasília, é um lugar indígena por excelência. O espírito indígena é presente aqui no Planalto Central, não é? E os índios foram para lá, ficar nessa área. E aí vieram muitos outros parentes e ali se consolidou, não é? Um território de ocupação tradicional por milhares de famílias indígenas vindas do Nordeste. Tinha Tapuia, Criô, Guajajara, Tupinambá, Bororo e várias outras que estão lá, não é? E essa foi a nossa luta, quando agora nos demos, não é, de confronto com o governo do Distrito Federal, que diz que é a capital de Brasília e todos os brasileiros. E nós ficamos lá esse tempo todo, nossos antepassados, nossos tios-avós ficaram esse tempo todo, preservando uma área de cerrado, que está preservada, não é? Porque o indígena preserva a área ambiental, sempre preservou, porque é da lei espiritual do índio, e de qualquer etnia sabe disso, que deve cuidar da natureza, porque a natureza tem espiritualidade, é nossa vida, não é? E agora o governo de Brasília, racista, como todos os governos do Projeto Noroeste, né, do governo do partido do PFL, dos democratas, o mesmo que acossou nossos parentes lá no Roraima, e estão agora no Mato Grosso do Sul, não é? Resolveram tirar os índios, né? Mas tivemos uma postura coletiva do presidente da FUNAI, que foi o primeiro presidente a deixar por escrito que ia regularizar a situação, né? Mas nós fizemos aqui essa interface com o presidente, no sentido de mostrar que é importante a demarcação dessa terra indígena no Distrito Federal, Brasília, porque ela coincide com a história de Brasília, ela deixa viva a memória indígena do Planalto Central, porque se você pegar aqui o Planalto Central, foi rota de passagem dos bandeirantes, matando nossos antepassados, não é? Quirixás, não é? Acroás, não é? Araés, Pinaé, Tauatingas, não é? E muitas outras áreas aqui, não é? Então o Distrito Federal não deixa de ser indígena como todo o Brasil, não é? E nós estamos nessa luta, conseguimos uma audiência pública no Senado, estamos lutando com uma outra audiência, para esclarecer, porque isso também eu queria colocar aqui para a setorial indígena. O nosso problema implica uma contradição jurídica, por quê? Porque a discussão do conceito de tradicionalidade, interpretada de acordo com a Constituição, do artigo 231, vai possibilitar a muitos povos indígenas, na mesma situação da nossa, ter a regularização de suas terras. Porque o conceito colocado de tradicionalidade na Constituição é o conceito de direito originário, direito que não tem mais a ver com a invulnerabilidade da ocupação, mas com a ocupação que o povo indígena dá de acordo com os seus usos e costumes e tradições. Não é mais imemoriabilidade como o Brasil todo que se desenvolveu com os índios, não é? Então isso é muito importante, por quê? Porque vai abrir precedente, Brasília vai abrir precedente para regularizar várias terras, não é? Isso a gente tem acompanhado por vários antropólogos, vários doutores e advogados, tem acompanhado o Bananal, porque vai possibilitar uma demanda por regularização e ampliação de limites de terras indígenas. Só que a gente sabe que no Congresso Nacional, não é? O lobby dos fazendeiros, e aí o perigo do nosso estatuto está indo para lá ser discutido, numa bancada anti-indígena, 100% ruralista, 100% latifundiária, 100%, né, vamos dizer, que faz parte mesmo de um Brasil racista, a gente entregar nosso estatuto na mão desses caras. Essa é a minha palavra. Obrigado.